Seja bem-vindo ao Recrutei Podcast. Esse podcast é um oferecimento da plataforma Recrutei, a melhor plataforma de recrutamento e seleção do Brasil. E agora começa o Recrutei Podcast. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Recrutei, um lugar em que a gente chama especialmente pessoas que acreditam em pessoas, né? A Recrutei, para quem não conhece, é uma plataforma de recrutamento e seleção brasileira, especialmente focada aí nas pequenas e médias empresas. E a gente sempre fala, contratar gente boa é um desafio universal. Não tem uma empresa que você chega e fala assim, tem desafio em recrutamento? E ela fala assim, não tenho. Sempre é uma constante. E aqui no nosso podcast a gente tem a honra e o prazer de trazer pessoas que a gente admira, que a gente gosta, e estamos tendo também a oportunidade de trazer pessoas que ajudaram ativamente na trajetória da Recrutei até chegar aqui nos dias de hoje. E nós estamos aqui hoje com o Milton, que nos ajudou já com conselho, com mentoria, já nos ajudou também sendo nosso cliente, então acredita não só na ideia, mas foi lá e usou a ideia para ajudar empresas do mercado digital a contratarem. E para vocês conhecerem melhor o Milton e eu passar a palavra para ele, ele foi fundador e por 3 anos presidente da FEA Angels, que é a Associação de Investidores Anjos ligados à Faculdade de Economia e Administração da USP. Ele também, recentemente, apresentou a dissertação, né? É mestre em empreendedorismo também pela FEA e foi professor de laboratório de marketing da FIA. Muito envolvido com o ecossistema de startups, aprendemos muito com eles e hoje vamos tentar extrair aqui o máximo para gerar valor para você aí que está assistindo ao podcast da Recrutei. Seja bem-vindo, Milton. Show de bola, para mim é um prazer estar aqui com você, receber esse convite ilustre aí do Recrutei, do Paulinho, né? Que eu Paulinho, gente, eu conhecia olha isso. virtualmente, conhecer presencialmente é um imenso prazer aí poder contribuir com vocês. Muito bom, estamos muito felizes aqui com a sua presença. A gente fez um compromisso na hora de planejar esse podcast que a gente vai chamar realmente só gente que a gente admira. Mesmo que a gente não conheça, vamos fazer conhecer, mas trazer gente que realmente faça sentido para o que a Recrutei acredita. Bom, começar as primeiras provocações. Uma vez a gente encontrou num evento também presencial aqui em São Paulo e eu até te dei um feedback que você é uma das pessoas que eu conheço aí nos últimos anos que mais conseguiram, pelo menos na minha visão, né, uma visão minha, e continuando tocando a vida que você é empreendedor, né, ajudando outras empresas a contratarem, mas também continuou com a sua veia acadêmica, né? Recentemente apresentou a sua dissertação de mercado também sobre questões de startups. E te fazer uma pergunta desafiadora. Você acha que tem algum fator, alguma coisa que rola no meio acadêmico ou no meio científico que poderia ajudar as empresas a contratarem melhor? Tem alguma coisa que é do mundo acadêmico e que poderia ser aplicado mais no mundo empresarial? Com certeza. O mundo acadêmico, por definição, as pessoas menosprezam, né? O pessoal fala, não, eu vou começar a trabalhar porque a academia não ensina nada, né? Eu vejo com uma visão totalmente diferente. Porque quando você está estudando, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer graduação e mestrado na Universidade de São Paulo, que é a melhor universidade da América Latina. Você sai da zona de conforto num ambiente que você tem que desenvolver estudos e conhecimento de algo que nunca foi estudado antes, no caso de um mestrado. E isso tem tudo a ver com empreendedorismo e tem tudo a ver com desvendar novas iniciativas ou análises para você chegar a um resultado diferente que possa embutir um sucesso, né? Então, quando eu fiz essa dissertação de mestrado que você mencionou, para mim, parecia que eu nunca ia chegar num resultado final, né? Não tem resposta. E não tem resposta, essa que é a questão. Só que de tanto você aprofundar, pesquisar, você aprende tanta coisa na jornada que você desenvolve uma habilidade que normalmente as pessoas que não fizeram essa jornada acadêmica tendem a demorar mais, que é aquela resiliência de buscar novas formas de resolver problemas complexos, né? Então, como a gente tem esse mindset, essa habilidade que é desenvolvida no meio acadêmico e as pessoas subestimam, você traz isso para o mundo profissional, você cria uma casca, uma resiliência que as pessoas ainda não caem a ficha sobre ela. Isso faz com que você pense em diversas formas de resolver o mesmo problema. Por exemplo, no recrutamento.
Então, todo dia, quando eu acordo para trabalhar na minha empresa de recrutamento, eu sempre penso, o que eu poderia estar fazendo diferente, quais perguntas diferentes e como que eu posso medir isso de uma forma que pode gerar um resultado melhor para os meus clientes, né? As pessoas tendem a falar assim, não, recrutar é fácil, pô, eu sou lá, abordo um monte de gente, converso com as pessoas. Se você olhar de uma forma superficial, sim, é fácil, mas se você olhar com uma forma científica de, não, tem sempre uma forma de fazer melhor, você vai estar sempre buscando novos conteúdos. Então, outro legado que a academia traz pra gente, a gente tá sempre estudando. Então, enquanto você tá no tempo de lazer, vou buscar no Google como faz XPTO no YouTube, o que eu desenvolvi no meio acadêmico? Vou buscar no Google Scholar como que o mundo tem resolvido esse problema complexo. E aí você filtra aquilo com base científica de pessoas que gastaram 300, 200 horas para fazer um paper ali de 12 páginas, mas que tem muito conteúdo e muita dedicação por trás. Muito bom. Milton começou com o pé direito. Eu vou puxar um gancho que eu acho pertinente. A Recrutei e outras empresas, outras HR Techs, pessoal, é como a gente chama aí, né, as empresas do mercado de RH, o Willman Research Tech, né, startups que estão se propondo a inovar subsistemas do RH, ou seja, tem algumas para treinamento e desenvolvimento, nós em recrutamento, outras em folha, outras em ponto, mas o ponto é, a gente na Recrutei às vezes fala com os clientes na implantação, até na hora de uma venda mesmo, de uma negociação, que o mundo das startups, algumas premissas já validadas no mundo das startups, podem servir muito para a gente fazer um recrutamento melhor. E tem conexão com o que você falou, que eu queria puxar o gancho, que é qual é a importância de ter mais método, qual que é a importância de dados, método científico, pensar a coisa de uma maneira mais científica para o recrutamento. Eu sei que você aplica isso, eu queria que você compartilhasse um pouco. Tem como pensar cientificamente na hora de operar o recrutamento? Sem dúvida que tenho. Primeiro que cada posição que você recruta tem uma especificidade e requer habilidades específicas, né? Então não existe uma solução one size fits all, que o pessoal fala, né? Que é tipo, uma solução serve para todas as posições. Não acredito nisso. Que é o que às vezes a gente quer encurtar o caminho Que a gente quer encurtar o caminho e no final a solução que tem de ser mais curta não resolve o problema final. Mas ele é um trabalho que envolve muito estudo e profundidade. Então, o que você precisa? Então você tem que montar uma jornada. O que você precisa, quais são as habilidades, quais são as questões socioemocionais que essa pessoa precisa ter, os requisitos de idioma, enfim, todas essas questões. Com base nas habilidades, fazer um estudo de mercado, de onde é que esse profissional já teve uma jornada que valide que ele tem esses pré-requisitos, né? Fazendo esse planejamento, a gente chama isso de go-to-market lá na minha empresa, a gente começa a partir um pouco para ação, que é começar a falar com as pessoas do mercado. Então a gente conversa com muita gente, assim, 100, 200, 300 pessoas aí por posição, e a partir dessas conversas a gente vai tendo algumas interações, evoluindo em umas entrevistas mais aprofundadas, de 30 a 45 minutos, às vezes até mais, e também pergunta muito questões de evidência. Então quando a gente fala isso, parece que é fluido, né? Não, é só fazer isso e vai. Mas a gente usa muito o Recrutei justamente para isso, para nos auxiliar numa metodologia de etapas, como se fosse um Kanban, né? Então o Recrutei faz isso muito bem e nos ajuda a saber cada etapa, o que tem que ser feito de uma forma científica para a gente evoluir um bom profissional, para chegar na shortlist no final ali, a gente tem exatamente as pessoas que a gente tem confiança de que elas vão entregar aquilo que é esperado dela sobre a ótica do recrutador e do cliente. Ontem nós fizemos um painel junto, inclusive pela instituição que você fundou, né, a Fair Angels. Eu acho que vale trazer para cá que a gente brincou que se você chega numa empresa hoje, mesmo uma empresa recém-fundada, e chega num gestor de vendas e pergunta para ele assim, me fala qual que é a sua taxa de conversão da etapa tal para etapa tal. E a pessoa ou não sabe o número, que já causa uma estranheza, ou nem considera isso no raciocínio de gestão dele. Hoje em dia, a maioria das pessoas que estão no mercado se assustariam, né? Sim. Quando a gente vem para o recrutamento, a oportunidade que a Recrutei tem na frente aí para ajudar o mercado é que esse estranhamento ainda não se vê no recrutamento. Então é normal você chegar numa empresa hoje e ela realmente fazer tudo na unha, na raça, no manual e não controlar, não ter quase nenhum método científico e não controlar nenhum número básico. Esse cenário de
o RH ser uma das últimas grandes áreas no Brasil a ter uma pegada mais digital, mais tecnológica, você que já ajudou tanto startup a contratar e empresas do mercado digital, qual que é a sua percepção? Tá mudando? Tá estabelecido? As pessoas estão ganhando mais consciência? Qual que é a sua visão geral sobre esse grau de consciência aí do mercado? Bom, de 2016 para cá tem evoluído absurdamente. Eu falo de 2016 porque a gente tem algumas HR Techs aí que são referências, né? Eu acho que tem feito um trabalho excelente e desde então tem surgido novas iniciativas de HR Techs para profissionalizar esse setor. De fato, o setor de RH, existe ainda muito preconceito das áreas de negócio, falar, putz, vai pro RH, mas isso tem mudado porque uma vez que se coloca ciência, metodologia, começa a medir as coisas, você começa a gerar valor para a empresa também, porque o RH ele não é só o centro de custo, né? Ele gera valor, as pessoas que não percebem que o valor também é de médio e longo prazo do RH, porque se um RH bem feito no médio e longo prazo ele tem um impacto brutal. Se a gente for, não precisa ir muito longe, né? A gente olha um pouco do como que a Ambev cresceu, como a Procter cresceu, a cultura de longo prazo, as metodologias que eles utilizam lá, fazem elas serem empresas que elas são referências até hoje, né? Não é à toa que uma das HR Techs mais famosas do Brasil hoje foi fundada por uma pessoa que trabalhou numa dessas empresas, né? Então, fatalmente, a tendência é que o RH acompanhe esses movimentos que a gente viu na área de marketing, de vendas, que são normalmente as áreas que têm mais preocupação sobre a ótica do fundador, até porque é negócio na veia, é receita na veia e uma startup precisa gerar receita no curto prazo, né? Mas a questão de RH é muito importante até pelo planejamento de longo prazo dessas startups se organizarem financeiramente para saber também o quanto que o mercado está pagando para um bom profissional, para ela ter as melhores pessoas trabalhando com ela e ela poder entregar resultados de uma maneira fluida sem passar muita dor de barriga aí no meio do caminho. Bom, fora, né, todo o relacionamento que a gente tem de você ser cliente da Recrutei, ter ajudado a gente em momentos muito importantes, tem um motivo também que ajudou a gente a te convidar, que é a visão privilegiada, parece que você só chegou lá, né? Que você construiu, não é privilégio, você construiu de ter fundado uma instituição de investimento anjo que tem que ali ter um pipeline de análise, né? Tem que ver várias startups e por ter fundado uma empresa que ajuda principalmente empresas do mercado digital a contratar. Então você tem dois olhares somados que te dão, né, tendem a te dar uma riqueza muito grande. Então eu queria puxar assim mais pro lado emocional. Quais são as queixas, né? Porque às vezes o cliente ele tem uma dor técnica, mas ele chega pro prestador de serviço com a carga emocional, né? Sim. Nessa carga emocional, o que os clientes naquele primeiro momento de pressão de, pô, não estou conseguindo contratar quem eu preciso ou não estou conseguindo contratar no tempo que eu preciso, qual que é a carga emocional que vem? O que são as queixas das dificuldades para os clientes chegarem até vocês? Essa pergunta é bastante reflexiva, porque depende muito da empresa, né? Como você disse, cada um tem uma dor diferente, mas o que eu vejo de conversão é quando uma startup chega com uma dor pra gente que não consegue trazer, a gente devolve algumas perguntas para essa startup. Do que você está fazendo, como que é o modelo de trabalho, como que você está lidando, porque às vezes a dor está dentro da própria empresa, que ela tem que resolver dentro. Pô, peraí. Às vezes a gente acha que a dor tá só no candidato, né? Tá só no candidato, falei, peraí, deixa eu dar um passo para trás e refletir aqui também do meu lado. Tem empresa que vai ouvir, tem empresa que não vai ouvir. E a que não vai ouvir, ela vai falar assim, olha, sinto muito, eu não vou conseguir fazer isso para você. E eu vou falar para ela, não existe, porque eu tô todos os dias falando com centenas de candidatos com o meu time. A gente sabe o que tá acontecendo, eu sou só um reflexo do que o mercado tá trazendo, né? E esse recrutador, esse CEO, ele tem que estar sabendo o que tá rolando no mercado. Ele tem que estar atento aos layoffs que estão acontecendo, por que está tendo esses layoffs, porque isso também é um aprendizado para ele, né? Se ele vê aquilo acontecendo na empresa, ele fala, pô, o que aquela empresa fez de errado para que não possa acontecer. Milton, para quem não está familiarizado, o que são os layoffs? Layoff é quando há uma demissão em massa. É um nome bonito, o pessoal fala em demissão em massa, né? Infelizmente é horrível que isso aconteça, mas ciclos econômicos acabam embutindo aí os famosos layoffs ou demissões em massa. Boa. A gente também falou isso no painel ontem, né, que parece que é da natureza humana, né, quando você vê algo errado, não saindo do jeito que você imagina, você tende a acreditar que o problema está no externo, está no outro, mas você às vezes tem mais dificuldade de identificar qual que é o papel da sua própria organização, o seu papel de líder para aquele problema estar acontecendo, né.
Então eu queria quais são suas percepções sobre o outro lado? Toda empresa quer os melhores talentos, como um desejo nato do negócio, mas o que hoje você percebe na conversa com os candidatos? E eu sei que você ainda põe muito a mão na massa, você vai lá, realiza as entrevistas também, né? O que as pessoas hoje que são aqueles talentos, né, os top talents mesmo que a gente fala, o que eles estão procurando nas empresas do ponto de vista de geralzão, estilo de liderança, tipo de ambiente, benefício, o que você vê de comum no desejo das pessoas hoje? Tem muita coisa aí que eles querem, né? Mas eu acho que se pudesse elencar um ponto número 1 dos profissionais que se destacam, a primeira coisa é a autonomia. Todos eles, cara, tipo, eu vou ter autonomia, eu vou poder realmente fazer acontecer, né? Eu acho que em startup a gente, depende do tamanho dela, os fundadores ainda botam muita mão na graxa, né? Que a gente costuma dizer. E às vezes ele acaba naturalmente tomando um pouco do espaço da pessoa que deveria fazer. E é um aprendizado para o fundador também, né? E se isso não for feito com um relacionamento muito sincero entre o liderado e o founder, pode ter uma fricção que pode não dar sucesso no longo prazo. Agora, se o founder tem uma cabeça mais ampla, é isso justamente que os bons profissionais querem. Que é um founder que comunica com você, que estabelece as expectativas, deixar as regras claras do jogo, para que você possa desempenhar um bom papel e ter o que a gente chama de paz de espírito, né? Para poder trabalhar e saber que a sua parte vai ser reconhecida lá na frente, né? Isso fatalmente também embute naquela stock option, né, que o pessoal fala, pô, todo cara bom, ele vai falar assim, pô, eu vou ter stock option, vou ter um plano de ação, um incentivo de longo prazo, e isso tem que ter, se você quer contratar um cara bom, que employee, que sabe o que tá fazendo e quer alinhamento com a empresa, e o candidato fala, tem stock option, você tá falando com a pessoa certa, porque ela tá olhando com uma visão de longo prazo, não com uma visão de tão curto prazo. E você acha que, às vezes, eu também, pelo lado da Recrutei, contribuindo também com essa reflexão, a gente vê que são vários níveis de amadurecimento da empresa em relação ao contratar bem. Tem a fase em que ela nem está consciente disso tudo que você falou, que é muito importante, que tem esses instrumentos de tornar a empresa mais atrativa, mas tem a fase que ela se conscientiza da importância, mas não consegue ou nem operacionalizar, ou não consegue vender esse espírito na hora de um encontro mais profundo com o candidato, uma entrevista. As empresas, elas, no geral, elas sabem se vender para os melhores candidatos? Onde que elas erram ainda? Putz, assim, tem empresa que sabe, tem empresa que não sabe, é isso que você falou. Agora, o que elas erram muito é muito aquela visão de, tipo, de colocar o que você sabe fazer, você fala idioma, é muito de... Parece que testar o candidato sem falar, peraí, mas aqui você também vai crescer aqui porque vai ter isso e aquilo, né? Fica numa transação muito mais mercantilista do tipo, cara, vem aqui só trabalhar. Só colocar contra a parede, só colocar contra a parede. E isso acontece muito do que, tipo, cara, eu preciso da sua ajuda, que você tem, daqui lado, o que eu tenho pra te oferecer? Uma relação de troca, né? Essa relação de troca, ela não é tão nítida, né? Não é uma coisa que em teoria é simples, mas é muito pouco aplicado. Às vezes o empregador olha assim, o que você tem aqui pra mim hoje, né? Mas espera aí, você tem uma outra pessoa lá do outro lado também, o que tem pra mim aí pra desenvolver? Pelo menos um bom profissional ele deveria pensar assim, falar, legal, eu tenho esses requisitos, mas o que eu vou desenvolver dentro da empresa pra ser bom pra minha construção de carreira, né? É legal você falar isso, que a gente percebe até com pessoas muito boas que nos acompanham hoje na Recrutei e acompanhando clientes, que quando você fala de profissionais mais qualificados, meio que a gente vê uma correlação quase que direta entre nível de senioridade, não só profissional, nível de senioridade completo da pessoa, de vida, de experiência, de sabedoria, com o quanto ela consegue se posicionar diante de uma entrevista, também fazendo perguntas para nós, né? Ela não se coloca na condição de que ela está indo para a entrevista, que ela tem só que responder. Se ela não achou no site, lá na página da vaga, ou se ela não achou em algum lugar prévio um documento que a gente mandou antes, a informação que ela quer para ver se a decisão dela vai ser madura, principalmente se ela estiver empregada, passei isso várias vezes, já colegas também do ecossistema falam,
a pessoa às vezes, nossa, mas o candidato perguntou mais pra mim do que eu e pra ele. E isso não deve ser encarado como um problema, né? Não. Mostrou que ele tá interessado em ver se ele tem tudo que ele precisa pra tomar decisão. Se ele tá fazendo boas perguntas, né, sobre negócio, e pra mim é o tipo de pessoa que tem que estar na sua empresa. Porque hoje, cada 10 pessoas que eu converso, né, que estão participando de algum processo que é aberto, e dificilmente você vai ver, sei lá, eu diria que 8 não vão ter feito pesquisa antes. É um negócio básico, né? Mas 80%, assim, no meu cheiro aqui de entrevista, diz que as pessoas não vão buscar mais profundidade. Mas é mais ou menos essa a minha percepção também. É impressionante. Faz parte, mas é aquela questão, né? Às vezes a gente quer as coisas mais sofisticadas, não faz o feijão com arroz bem feito, né? Tanto é comum ver até profissionais mais experientes nem ter entrado no site antes de ir para uma entrevista, mas também é muito comum de você ver pessoas indo entrevistar e não se prepararam para aplicar uma boa entrevista no candidato. O candidato precisa de uma informação básica da empresa, a pessoa não sabe para gerar aquela confiança inicial, né? Sim. E eu queria te perguntar, né, você teve oportunidade de ajudar outras empresas a contratar e também contratou para operações que você fazia parte. Tem algum momento aí mais marcante que tem a ver com recrutamento, desafio de escalar um time mais rápido ou posição que você precisava e estava escasso os profissionais? O que te vem na cabeça aí? Desafio de contratar que mais te marcou? Até alguns diversos, né? Porque contratar a gente... Alguns, né? Pedir um, tem alguns. Assim, tem aquele recrutamento que você fala, putz, isso aqui é impossível, não vou conseguir. Você consegue, você fala, cara, realmente fiz o impossível, né? Então, um que marcou muito pra mim foi contratar um profissional de marketing digital no início da pandemia pra trabalhar presencialmente em Salvador. Nossa. E essa pessoa só existia em São Paulo. Então, pra mim foi E a remuneração não era agressiva. Então a remuneração muitas vezes ajuda, né? E nesse caso a remuneração não era também algo falar, nossa, realmente faz todo sentido eu sair de São Paulo para ir para Salvador no meio da pandemia trabalhar presencial, né? Então esse recrutamento foi bastante desafiador. Eu acho que eu conheci o mercado inteiro nesse processo. Tem um outro processo que teve uma menina que... Mas deu certo esse? Deu certo. Foi assim, ralei muito, mas deu certo. E aí tem um outro também que foi bem legal, de uma menina que é super jovem, humilde, enfim, tava uma carreira numa empresa mais consolidada, vale bilhões, listada na bolsa. E a gente colocou ela numa startup unicórnio para tocar um cargo de FP&A. E, eu nunca vi alguém tão empolgado na minha vida com a aprovação no processo seletivo. E a gente dando uma super ajuda para ela, olha esse conteúdo, estuda isso, aquilo. Acredito que dessa forma você vai bem. E no final ela falou assim, eu vou pegar aqui, fui aprovada, eu vou pagar uma pizza pra minha família e estourar o champanhe. E assim, chorando com a gente, foi muito legal. Então essas pequenas coisas, né? Infelizmente não é a maioria, né? Mas quando a gente vê também o candidato agradecendo a gente com esse tipo de reação, a gente fala, nossa, realmente tem um impacto que faz toda a diferença na vida das pessoas e é muito gratificante viver isso, né? Eu acho que é acima de resultado financeiro, coisa do tipo, mas o impacto social que a gente tem na vida das pessoas é muito grande, porque no final, a maioria das vezes que a gente está alocando uma pessoa para uma outra empresa, ela tá mudando de patamar e avançando na carreira, e isso é ótimo, né? É uma das coisas mais legais do recrutamento. Muito bom. A gente nunca pode esquecer no recrutamento que se você conversa com qualquer pessoa que fala de sonhos, quase tudo que a gente pode realizar na vida de forma autônoma vai depender da nossa carreira, né? E aí você tem do outro lado uma responsabilidade de tomar uma decisão sobre uma possível mudança muito significativa na trilha de carreira de uma pessoa. E ainda sobre a questão de aprendizados, mais atualmente aí, de 5 anos para cá, a gente cresceu muito essa fala das novas tendências que estão influenciando a forma da gente contratar gente boa, né? Então tem marca empregadora, tem a questão da gente pensar no talent acquisition, tem uma série de termos que a gente vai trabalhando aos poucos nos episódios, mas tem um que você citou nessa fala aí, que é como que você pensa a experiência do candidato, né? Muitas vezes a gente fala no inglês também o candidate experience. Como é que você vê, no geral, Milton, esse tema? E vou te fazer uma provocação. Como é que a gente sai do conceito? Como é que a gente pega uma coisa que parece bonita,
às vezes para algumas pessoas que a gente conversa no mercado parece até de tão bonito, parece utópico. Nossa, pô, você entender a jornada do candidato, influenciar. Como é que você traz isso do conceito pro dia a dia, pra prática? Como é que você fala de Candidate Experience na ação e não no discurso? Para mim, o Candidate Experience nada mais é do que o marketing. Ele sempre existiu, só que as pessoas não olhavam sobre a ótica do marketing para a área de recursos humanos, né? Então, o jeito mais fácil de implementar Candidate Experience é usar os conceitos que a gente já tem no marketing. Lá na minha empresa, a gente usa muito o conceito de vendas para a gente achar o profissional o mais rápido possível para suprir a demanda do nosso cliente. Então, em vendas a gente tem lá a receita previsível do Aaron Ross, que todo mundo fala, né? Que é uma metodologia de vendas. A gente fez um reshape, né? A gente remodelou esse modelo de trabalho para vendas para um modelo de recrutamento. Ele já existia, a gente só adaptou para um contexto diferente. Quando a gente olha para o Candidate Experience, a gente tem que olhar o que é feito hoje em marketing para a experiência do cliente. Assim como você tem a experiência do cliente, você tem que ter a experiência do seu cliente candidato. Quais são as métricas que você usa para ver seu cliente feliz? No NPS, o Member Get Member, quando você indica alguém. Então, quando você está trabalhando com um candidato, você tem que fazer ele sentir acolhido, avançar nos processos seletivos, dar o feedback correto, de forma que essa pessoa tenha uma experiência tão boa que ele vai falar, poxa, gostaria muito de trabalhar nessa empresa e vou indicar meus amigos também para aplicar para essa empresa. Essa é a melhor métrica que você tem em Candidate Experience. É o Member Get Member, é a indicação, né? E você tem também o NPS, que você fala, pô, de uma escala de 0 a 10, que nota que você daria para essa experiência, você recomendaria para um amigo? 8, 9, 10 promotor. Tirando isso, ou é detrator ou é alguém que não cheira nem fede, né? Que o pessoal fala, que é o que tá em cima do muro. Então, acho que essas duas métricas eu começaria por aí, né? E sempre tendo uma conversa bem franca com alinhamento de expectativas a todo momento. Falar, olha, esse processo seletivo vai ter tantas etapas, é esperado que você saiba isso, aquilo, que você esteja preparado, tal horário. É tudo uma questão de comunicação muito fluida com processo e metodologia, né? Você cria as etapas do funil de vendas, você cria as etapas do funil de marketing, você cria também as etapas do funil de candidatos também. E é possível até automatizar vários desses processos. Inclusive, vocês têm algumas coisas bem legais em relação à automatização para fluir essa comunicação da melhor forma possível para garantir uma melhor experiência do candidato, né? Boa, fazer algumas contribuições. Você falou de, poxa, o candidato é meu cliente. Para que a gente na empresa comece a tratar o candidato como cliente, eu acho que tem um passo antes, que é a percepção, a mentalidade, né? Se a empresa não tem a mentalidade de que o candidato é um cliente de vários pontos de vista, dificilmente vai ser procurado uma metodologia ou uma ferramenta para tratar o candidato como cliente, porque isso não está embutido na cultura, na percepção da empresa. Então tem o passo do mindset assim, fala, poxa, o candidato é meu cliente, né? Eu tenho que servir ele, eu tenho que ser claro. Outra coisa que a gente também comentou no painel é que às vezes a empresa está com um psicológico ali dos gestores tão amassado para que tem que contratar rápido e que tem que, né, uma série de coisas que envolve a pressão de contratar, que às vezes eles se esquecem que algumas etapas não podem ser puladas, também feijão com arroz. Exemplo, é bom chegar para o candidato e só vender a parte boa da empresa? Às vezes a gente vê isso, é muito comum, né? Fala, não, aqui é o lugar perfeito, aqui é o mar de rosas. E às vezes não é isso que o profissional mais maduro quer ouvir. E ele sabe que isso não soa real, né? Ele quer falar, olha, então por que precisa de mim, né? Olha, a gente tem esse lado positivo, ambiente, cultura, isso. Mas por que você tá aqui? Porque a gente tá com esse problema, isso aqui tá quebrando. Teve algumas entrevistas na Recrutei que eu cheguei com isso bem forte, em algumas áreas que estavam mais carentes. Eu falei, aqui tá quebrando, aqui não tá bom. E ao mesmo tempo que eu vi que os candidatos às vezes arregalavam o olho, mas depois o efeito era falar, nossa, ele arregalava o olho não é porque a informação estava sendo mal recebida, é porque não é comum. É comum o entrevistador chegar e falar assim, olha, vem pra cá que aqui sua vida vai ser perfeita. E quando você já é legítimo de falar, olha, aqui não é perfeito, eu preciso da sua ajuda, eu acho que já cria um primeiro elo de confiança com os bons, né? Com os bons candidatos. Eu gosto muito daquela abordagem da entrevista, assim... essa é uma solução simples, mas ela tem funcionado. Que é você sempre pintar a sua entrevista como um lugar que não é tão bom de trabalhar.
Se a pessoa chegou até lá, ela teve interesse, legal, agora, legal, você teve interesse, mas fala real, cara, aqui você vai trabalhar muito, aqui vai acontecer X, Y, Z, tem essas falhas, você tem certeza que você quer vir? Tá bom. Porque nessa hora você já prepara a pessoa pro pior, e quando ela entra, ela pode ser surpreendida positivamente e falar, pô, eu esperava muito pior, e o negócio é bom aqui, tipo, e eu vou ajudar a construir melhor ainda, né? Então tem um pouco disso. E tem uma outra coisa também que a gente pode usar de vendas para os candidatos, que é aquela relação do CAC e LTV, que o pessoal fala, né? O CAC no marketing, a gente fala de cuja aquisição de cliente, a LTV é o Lifetime Value, né? Que é o valor do cliente no tempo que ele fica com você na sua empresa. E no recrutamento, quando a gente tem um relacionamento bem feito, se aumenta, o LTV ele aumenta, né? Porque se a pessoa tem uma experiência boa, ela vai querer continuar com você, vai querer se relacionar mais com sua empresa, vai falar bem da sua empresa. E isso naturalmente vai fazer com que as pessoas busquem mais sua empresa, reduzindo o seu investimento de marketing para atrair novos candidatos, né? Reduzindo o CAC. Então, acho que queria trazer um pouco disso porque tudo que vale para uma área de vendas também vale para uma área de recrutamento, para uma área de marketing. É só você remodelar e trazer para uma realidade. Como que eu faço essa reflexão para trazer essas métricas das áreas de negócio para as áreas de gestão de pessoas, né? Muito bom, muito bom. Você explica muito bem essa correlação de marketing e vendas. Explicando bem do jeito que você está explicando, parece óbvio, né? Mas a gente sabe aí na Recrutei que o processo de pegar essas inspirações de marketing e venda ainda está embrionário. Está melhorando, mas ainda a gente tem que beber bem mais aí, porque são áreas em tecnologia e inovação mais consolidadas no Brasil do que o recrutamento. Indo para o final, a pergunta que eu queria fazer, fiz para outro convidado, João Rabelo, quero fazer para você também. Você teve, só pelo que eu me lembro de cabeça, você já contratou, você passou pela Gympass, né? Você lá também contratava, né? Eu não era de recrutamento, mas eu contratei bastante gente pro Gympass. Então, participava, né? Você teve vários ângulos de ter que analisar, fazer escolhas de pessoas, né? Na sua empresa, Fé Angels e por aí vai. O que mais mudou no seu jeito de contratar e de olhar a gente para entrar no que você faz parte de 10 anos para cá? O Milton que contratava 10 anos atrás é diferente no que e quanto do Milton que contrata hoje? Bom, quando eu comecei a contratar, eu olhava sempre o que essa pessoa pode fazer no futuro, né? O que ela pode entregar. E passar do tempo, eu fui vendo que não, eu tenho que olhar para o passado para poder saber se a pessoa tem as competências claras para conseguir evoluir aqui na empresa e entregar resultado. Então, sempre que eu entrevisto alguém, eu quero saber a história dela no sentido de o que você fez, o que foi mais difícil, o quanto que você teve que batalhar para conseguir aquilo que você queria, né? E eu vou ter uma avaliação subjetiva, que ela vai me dar um tamanho de desafio que ela já teve na vida. Na minha subjetividade, eu vou avaliar num nível de risco de 1 a 5 quão desafiador era aquilo e o quanto tempo ela demandou para entregar um resultado para ela alcançar um objetivo pessoal dela. Porque quanto maior a dificuldade que ela passou para ela construir algo que ela queria muito, ela consegue comprovar para mim que ela tem o que é mais básico, o que é mais importante para mim, que é disciplina, resiliência e consistência. Eu não acredito em sucesso sem disciplina. Então, avaliar a questão da disciplina uma pessoa, para mim, é fundamental para saber dizer se ela é capaz de se autodesenvolver, de aprender coisas novas e aplicar coisas novas, né? Porque disciplina é o que dita se a pessoa tem as competências para ser um bom profissional ou não. Sem falar aí de outras questões muito mais de se a pessoa é boa ou não, enfim, isso aí para mim é no-brainer, que a gente tem que contratar pessoas que sejam bem intencionadas, né? Então um reference check também sempre vai bem. A gente menospreza, eu acho que no Brasil a gente tem um pouco dessa questão de reference check ser um pouco antiquado. Nos Estados Unidos o pessoal faz muito, aqui no Brasil eu vejo às poucas vezes medo empresas... de ser invasivo, né? E aqui no Brasil eu vejo poucas empresas fazendo, mas o reference check também ele é bem importante aí para você saber realmente com quem você está lidando. A gente brincou numa conversa esses dias que normalmente nós mesmos somos os piores para nos avaliarmos, né? Então se você contratar alguém só com o olhar dela se vendendo, às vezes pode cair em viés muito grandes. E aí no reference check que eu gosto de fazer é sempre perguntar para pessoa de referência, né? Numa escala de 0 a 10, que nota que você daria? Justamente a pessoa dá 10, né? Eu falo assim, não dá 10 por quê, né? O que tá pegando? Porque no final, se ela tiver falha, é ótimo que ela tenha falha, porque a pessoa que vai contratar, ela sabe, pô, legal, ela vai desenvolver isso aqui. E ela já vai tá com alinhamento das expectativas. Eu acho que a questão do reference check não é falar, puta, aquela pessoa é ruim, não vou contratar porque ela é ruim. Não. Aquela pessoa tem aquela deficiência, mas ela pode desenvolver aqui. E eu tenho as competências para suprir essa demanda dessa pessoa. Muito bom. E
pra gente ir pro final, agradecendo você estar aqui com a gente. Muito bom, muito obrigado mesmo. Passou muita coisa legal, com muita propriedade. E é aquilo que eu admiro em você, né? Junto o acadêmico com o tino de mercado e fica muito claro para todo mundo, com certeza, que está assistindo. Mas a última coisa é, né, toda essa transformação em que a Recrutei também está fazendo parte, a gente vê que a maior barreira hoje para a gente causar mais impacto no recrutamento, a maior oportunidade e a maior barreira são as pessoas, no sentido de as pessoas às vezes nunca usaram uma plataforma de recrutamento, não só falando plataforma de recrutamento, não estão acostumadas, assim, sempre fiz assim, porque que teria um mundo diferente. Eu queria que você, por final, avaliasse e desse dicas de preferência, se a pessoa, se ela for uma líder, como é que a líder pode ajudar a conscientizar a empresa da importância de saber que o recrutamento não é o mesmo, não vou falar nem 10 anos atrás, o recrutamento não é o mesmo que era 5 anos atrás. E se ela não for uma líder, será que ela tem poder de mostrar que existe um novo mundo no recrutamento? Qual que é a dica? Como é que eu conscientizo a minha empresa de que existe um mundo além das planilhas, quando isso é claro só para uma pessoa do time e às vezes para os colegas ou para a liderança não é tanto? Bom, essa pergunta é bastante complexa. Não sei se eu tenho uma resposta clara, mas sempre quando trazem uma demanda de como que o líder pode influenciar a empresa para tomar uma decisão, eu sempre parto da seguinte premissa. Você tem que estar fazendo o básico muito bem feito. O que é fazer o básico bem feito? É você ter estabelecido quais são suas metas e seus resultados de forma clara e estar alcançando eles e ter um plano de ação com uma hipótese para ser validada e trazer pro líder da empresa, pro CEO da empresa. Falar, olha, a área está indo super bem, muito obrigado, mas eu acredito que se a gente implementar tais metodologias, a gente pode dobrar ou triplicar o resultado fazendo algumas simulações. Usando um raciocínio acadêmico, né? A gente gosta de fazer raciocínio acadêmico, mas é modelar mesmo. Falar, poxa, eu consigo fazer X com a estrutura que eu tenho hoje, mas eu acredito que eu posso fazer 3X se a gente tiver essa metodologia, essa implementação desse tipo de tecnologia para essa demanda específica, usando os números ao seu favor, né? Eu acho que o melhor arma que um líder pode ter para viabilizar qualquer projeto são os números, as métricas e a modelagem. E tudo bem também se a pessoa implementar e não for com o resultado, não der o resultado esperado, desde que ela tenha uma metodologia que ela acompanhe os resultados e consiga justificar, olha, não bateu o resultado por conta disso. Tal. Pelo menos a hipótese tem que ter sido bem fundamentada. Exato, né? A hipótese foi validada. Né? É o teste de hipótese na academia. Né? Boa. Milton, mais uma vez, obrigado por estar com a gente, viu? Espero que o pessoal tenha gostado tanto quanto eu gostei, passou realmente muito valor pra gente. E, pessoal, até o próximo episódio aí do podcast da Recrutei, podcast que está fazendo questão de trazer pessoas que acreditam no poder das pessoas. Obrigado, Milton. Show de bola. Valeu. Recrutei Podcast. Esse podcast é um oferecimento da plataforma Recrutei, a melhor plataforma de recrutamento e seleção do Brasil.